Olá, gente, tudo bom? Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Bom, gente, eu não coloquei aqui hoje a minha carinha, né? Porque por algum motivo o meu computador está com um nível de processamento aqui muito alto. A memória dele está muito alocada aqui. Eu não sei se é por causa desse programinha que eu abri aqui novo. Eu vou ter que dar uma verificada aqui, né? Então eu não vou conseguir colocar minha imagem aqui. Quando eu coloco a minha imagem, ela já trava naturalmente. Imagina com muita memória aqui sendo utilizada, né? Então nessa aula em si, primeira aqui, né? Nessa aula aqui, nesse caso aqui, eu não vou usar minha imagem, tá bom, gente? Não que vai fazer uma falta muito grande, né? Mas eu sei que é a relação, tipo, parece que a gente está realmente conversando aí, né? Mas como é uma aula aí bem pra gente trabalhar, né? Bom, aqui eu dei uma ajustada nesse programinha aqui do FET Colorado, né? Da Universidade de Colorado aqui, né? Que mostra aqui uma onda sem amortecimento aqui, né? Que ela livre ali as extremidades também, né? Vibrando aqui no espaço. Essa onda ela está caminhando. Essa onda aqui que ela fica vibrando no mesmo ponto aqui, né? Que nem eu gostaria, mas deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui de forma a ficar no mesmo. Não, teria que ser uma onda estacionária, né? Enfim. Então isso daqui é uma onda, né? Uma onda aí normal que a gente já está trabalhando. Olha lá, agora uma onda bem. Vamos deixar aqui normal, né? Ó. Tudo isso são ondas, né? Que a gente está trabalhando aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar agora aqui com essa parte aqui de características físicas gerais da onda. A gente viu aí, a gente classificou as ondas que a gente vai estudar, né? Praticamente aí existem as ondas eletromagnéticas numa corda, no lago, enfim, tem várias aí, a do som, acústica, né? A gente vai entrar agora mais propriamente nesse trabalho aqui. Então, eu vou tirar uma foto, como se eu tirasse uma foto, não que eu vou tirar, né? Então, vamos pegar aqui uma tensão maior. É como se eu tirasse uma foto de um instante disso daqui, eu vou ter uma imagem que é essa imagem aqui, ó, tá bom? E aí a gente vai classificar, a gente vai agora construir aqui algumas definições sobre essa onda. Da mesma forma que, por exemplo, tem um ser humaninho lá, eu posso falar assim, o médico chega com uma prancheta e fala, qual que é qual a sua pressão? Então ele está pegando várias características suas ali. A gente vai pegar essa imagem de onda aqui e atribuir algumas características, como se tivesse uma foto de uma corda que a gente está vibrando ela aqui, né? Bom, vamos então aqui realizar duas características principais, né? Uma em relação ao comprimento e outra em relação ao tempo. Tá? Então a gente vai analisar esses dois padrões. O que eu faço é traçar, pegar esse tamanho aqui total, né? Esse tamanho aqui, e traçar essa reta aqui, ó, que é uma reta hipotética, né? A gente chama de um eixo aqui da onda, né? Tá? Uma vez que a gente faz isso, a gente vai falar que essa parte que fica para cima do eixo, aqui, é a chamada crista da onda. E essa parte que está aqui embaixo é a chamada vale da onda. Bom, então são nominhos aí para a gente. Pode ser pico da onda também, tá? Mas vamos usar crista aqui para começar. Outra coisa importante dessa onda aqui, né? Se eu pegar esse tamanho aqui, ó, tá. Se eu pegar esse tamanho aqui, esse tamanho é exatamente a minha amplitude. Então, A aqui é de amplitude. Tá? Desculpa aí pela letra, tá, gente? Faz parte aqui. Aí que vem. Se eu pegar, por exemplo, esse tamanho aqui, ó, que vai daqui até aqui, concorda que isso aqui forma uma distância aqui? Sim, concordo, né? E daqui até aqui também. E daqui
até aqui também. Então, isso aqui são distâncias na minha onda. O problema é o seguinte, se eu pegar uma onda que nem essa daqui, ó, uma onda, por exemplo, eletromagnética, vamos supor sem amortecimento, sem nada, né? Cadê ela aqui? Aqui. Ela é infinita. Se eu falar para vocês assim, ó, qual que é o tamanho dessa onda? Você vai falar, ela é infinita. Então, se eu pegar uma onda assim, uma onda diferente, por exemplo, essa onda aqui que é mais fininha, ou essa onda aqui que é bem mais estranha aqui, ó, qual que é o tamanho dessas ondas aqui? Bom, você vai falar que todas são infinitas, tá? Porque a gente não está pondo um limite aqui nesse caso. Se for uma corda, é claro, a gente tem a corda geralmente ela é finita, né? Então, o tamanho de uma corda aqui, a gente falaria que ela é finita e a gente poderia cair no erro de falar que o tamanho da onda é o tamanho da corda, mas não é. Então, para a gente, existe uma quantidade que a gente trabalha que é o chamado ciclo da onda, tá? Então, que é o ciclo. O que é o ciclo da onda? O ciclo da onda é a menor parte que se repete. Da onda. Bom? Então, qual que é a menor parte que se repete dessa onda aqui? Bom, daqui até aqui, essa parte aqui vai se repetir logo em seguida? A resposta é não, ó, porque ela já vem um vale aqui. Se isso aqui se repetisse, seria um monte de, né, M's aqui. Ó. Bom, então não é isso. Então, daqui até aqui se repete? Bom, vem isso daqui, logo em seguida vai vir um, ou se continuasse aqui, né, ia continuar para cá, ó, ia fazer outro ciclo aqui. Então, a gente chama de ciclo somente essa parte aqui, ó. Bom, daqui até aqui. Isso é um ciclo. Tá? Então, vamos tirar de novo ele aí. Então, esse é o ciclo da onda. O tamanho de um ciclo, que é esse tamanho aqui, então, a gente vai chamar ele de lambda, que é uma letra grega aí, tá? Tá? Muito utilizada pelos nerds. Tem um filme, né? Um filme antigo da década de 80 que se chamava A Revolta dos Nerds, alguma coisa assim. E eles usavam muito o termo lambda e hoje tem alguns youtubers que usam também. Esse lambda, então, aqui, ele é o chamado comprimento de onda. Tá? Comprimento de onda. Então, quando eu perguntar qual que é o comprimento de onda, você não vai pegar um tamanho qualquer aqui, ou o tamanho da figura, por exemplo, aqui. Você vai pegar esse tamanho do ciclo, tá bom? Então, o comprimento de onda é o tamanho do ciclo. Tá? Beleza? E como que a gente coloca essas unidades aqui de comprimento de onda no sistema internacional? A gente mede isso daqui em metros, tá bom? A amplitude também é em metros. Tá bom? Mesmo que seja uma onda bem pequenininha. Então a gente pegaria ali, veria aqui, né? Dá um pause aqui. A gente pegaria aqui, ó, isso aqui é um ciclo. Então eu pegaria aqui e aqui, mediria esse tamanho. Esse é o tamanho do comprimento de onda dessa onda aqui, que é infinita, né? Mas o comprimento de onda dela é esse tamanho, tá? Pois bem, vamos continuar mais um pouquinho aqui. Então existe a amplitude, o comprimento de onda. E aí a gente vem agora para uma outra característica que é relacionada ao tempo. Então o tempo, aqui eu vou pôr de verde tudo que é relacionado ao tempo, tá? Então, o tempo que demora para eu construir uma onda inteira, eu vou chamar isso de, perdão, uma onda não, um ciclo, né? Um ciclo inteiro, eu vou chamar de período. Tá? O que é o período, então? O período é o tempo... Opa! Bom, já vamos aproveitar aqui. O período, então, é o tempo para formar um comprimento de onda só. Tá bom? Ou um ciclo aqui, tá bom? Sabendo disso, vamos voltar ali aqui que eu queria. Então, aqui, ó, vamos pôr slow motion.
vamos supor que eu ligo, ó, vamos pegar algum padrão aqui, né? Vamos dar um start aqui, ó. Tá vendo que a onda está caminhando? Tá. Então, para formar um ciclo inteiro, ó, demora quanto tempo para ela fazer um ciclo? Bom, aí aqui é um pouquinho difícil enxergar, né? Mas se a gente desse um restart, olha lá, ó. Vamos de novo, ó. 1, 2. Sabendo disso daí, então, é o tempo que demora para eu construir aqui esse ciclo aqui, tá bom? Bom, então essas são as 3 primeiras aí características aí, né? Nossa, que horrível. Da onda, né? Só que existe uma que não está explícita aqui, mas é a mais importante, que é a seguinte, que é a chamada frequência da onda. E que é a frequência da onda, né? A gente vai definir frequência de uma onda como sendo o seguinte. Antes de eu definir aqui, vamos já pôr aqui. Em termos leigos aqui, né? Leigos não é a palavra certa, mas em termos aqui gerais, seria o número de ciclos a cada... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma reta bem retinha nesse negócio aqui. A cada 1 segundo, tá? Então, frequência de forma geral, não é que isso aqui é uma fórmula, isso aqui é definição de frequência. Depois a gente vai ver uma fórmula melhor aqui. É o número de ciclos que eu consigo realizar em 1 segundo. Então, se eu colocar um cronômetro aqui, né? E em 1 segundo, ele consegue fazer quantos ciclos aqui, ó? Ele vai fazer uma quantidade, vamos pôr normal, que está slow motion, né? Em 1 segundo ele consegue fabricar esse negócio aqui, quantos ciclos, né? Isso que eu estou perguntando. Se fosse, por exemplo, low aqui, ó, tá vendo que ele vai fazer mais ciclos por segundo? Ó? Se eu pôr aqui high, ele vai fazer menos ciclos por segundo. Ó. Em 1 segundo ele vai fabricar menos ciclos. Então, isso é frequência. Eu vou falar então que aqui tem uma frequência maior, que o ciclo se repete mais vezes do que nesse caso aqui, ó, que o ciclo se repete poucas vezes em um determinado tempo, no caso aqui, num segundo, né? Tá? Então, o que acontece? Frequência, então, sempre está relacionado a alguma repetição de algo, né? Alguma repetição. Então, por exemplo, a gente viu frequência quando a gente estudou lá movimento circular uniforme. Quantas vezes ele passava pelo mesmo ponto lá, um negocinho, né? Então, frequência também, isso é a fórmula geral. Mas a gente prefere definir frequência em termos do período. Então, por exemplo, ó, se demora 2 segundos para eu construir essa onda aqui, em 1 segundo, quantas ondas ele vai conseguir fabricar? Bom, se o período é 2 segundos, ele vai em 1 segundo ele vai conseguir só fazer uma crista aqui, né? Ou um vale, né? Mas uma crista aqui. Uma crista é a metade do período, né? Então a gente fala que a frequência aqui, ó, é quanto? Bom, ele fez meia onda, né? Meio ciclo em 1 segundo. Então a frequência é meio tananã, que eu já vou falar aqui qual é a unidade de medida disso, né? E se eu falar aqui que demorou 1 segundo para fazer esse ciclo? Bom, ele fez um ciclo em 1 segundo, então a frequência nesse caso aqui vai ser 1 tananã aqui, que eu já vou colocar o que é. E se levou, por exemplo, 4 segundos para ele fazer tudo isso daqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Então demorou 4 segundos para ele fabricar esse ciclo aqui. Em 1 segundo ele conseguiu fazer o quê? Em 1 segundo ele só conseguiu fazer essa parte aqui, ó. Tá. E isso é quanto do meu ciclo que vai até aqui, né? Vai até aqui. Opa, saiu aqui. Isso é quanto do meu ciclo? Ele é 1/4 do meu ciclo, ó. 1, 2, 3... Opa, aqui é 1, 2, 3, 4. Ele é 1/4 do meu ciclo só.
Então eu falo que a frequência nesse último caso foi de 1/4 de tananã. Aqui já vou falar o que é isso, né? Então aqui foi 1/4 de ciclo. Qual que é essa unidade de medida aqui? Bom, essa unidade de medida é o chamado Hertz. Tá? Então a gente fala que foi meio Hertz, ou 1/4 de Hertz, por aí vai. Então Hertz, gente, por definição, 1 Hertz é a mesma coisa que 1 sobre segundo. Então 1 Hertz é a mesma coisa que segundo a menos 1. Então a gente pode falar isso. Por quê? Porque se você parar para pensar, eu posso redefinir a frequência aqui como sendo 1 sobre o período. Se eu usar essa fórmula aqui, eu consigo obter, sem precisar ficar pensando muito aqui, né, quantas partes do ciclo eu estou pegando, fica mais fácil. Se eu falar que demorou 4 segundos para ele chegar até aqui, eu uso essa formulinha aqui. Ó. Vai ficar 1 dividido por 4, que vai dar aí 1/4 de Hertz. Então, pronto, resolveu o meu problema. Então, a frequência nesse último caso aqui que a gente estruturou, né, se demorou 4 segundos, a frequência é 1/4 de Hertz. E por aí vai. Então, de novo, qual que é a diferença entre... É muito comum a gente esquecer o que é frequência, porque não é um conceito muito simples, né? Então, frequência, gente, é quantos ciclos eu construo em 1 segundo, tá bom? Então, e como que eu consigo construir a fórmula para ficar mais fácil? Eu pego e divido 1 pelo período. Eu vou conseguir exatamente o valor dessa frequência aí, tá bom? A gente estudou isso daqui também quando a gente estudou lá movimento circular uniforme. Então, se você quiser um pouquinho mais de um estudo mais aprofundado do que isso, que eu acho que nem tem como, é só você ir lá em movimento circular uniforme, tem as videoaulas lá que você consegue lembrar um pouquinho disso daqui, bom? Então pode ficar tranquilo aí. Bom, então essas foram aí as primeiras, né? As primeiras aí, que a gente fala, os elementos de onda aqui, que resumindo, né? Tem aqui o tamanho de um ciclo, né? Ah, uma coisa que eu não falei também, né? Eu posso começar a partir daqui. Tá. Eu posso começar a partir daqui. Ixi, aqui tá meio bugado, né? Não tá dando. Bom, deixa quieto, depois eu... Ah, é aqui, eu lembrei que eu tô apertando errado aqui. Então, eu posso... Deixa eu... Eu posso... Aí, eu posso começar daqui até aqui o meu ciclo, ou eu posso começar daqui até aqui meu ciclo, é o mesmo tamanho, tá bom? Então depende aí da situação que você está trabalhando. É que aqui é um pouquinho mais difícil você enxergar, né? Nesse caso aqui, né? Mas aqui fica mais fácil porque ele cruza exatamente o eixo aqui, né? Ou a posição de equilíbrio da corda aqui, tá? Ah, um outro nome para o vale é depressão e o outro nome para crista é o pico que eu já tinha falado também. Aí acontece o quê? Se eu tenho, de novo a minha onda aqui, né? Deixa eu pegar ela aqui. Então eu tenho minha ondinha aqui. Se eu tenho aqui a minha onda caminhando, vocês concordam que ela vai ter uma velocidade também? Ó, tá vendo? Ó? Se você observar aqui, ó, essa onda está caminhando para cá com uma certa velocidade. Aqui, ó, nesse caso, vamos supor, agora ela está bem devagarzinho lá, a crista está indo bem devagarzinho para lá. Ó, essa crista aqui também, ó, bem devagarzinho, está com uma velocidade diferente dessa. Então depende do que? Do quanto isso aqui está se movimentando. Então, por exemplo, eu posso ajustar aqui, ó, vamos dar um restart todo aqui. Eu vou aumentar, vou deixar a amplitude um pouquinho menor, lá. A amplitude da onda agora está bem pequenininha, ó. Ou deixar uma amplitude bem grande. Se eu aumentar agora, se eu aumentar a frequência, o que isso vai fazer? Ele vai fazer mais ondas por segundo.
Se eu diminuir a frequência, ele vai fazer menos onda. Olha isso aqui, ó. Ele vai fazer aqui 1/4 de Hz, ó, que é 0,25. Ou seja, ele demora 4 segundos para fazer uma onda inteira aqui, um ciclo incompleto. Se eu coloco 1, deixa eu ver se eu consigo aqui. Se eu coloco 1, é exatamente isso. Ele demora 1 segundo para fazer um ciclo completo aqui. Tá? Se eu coloco 2, ele demora aí... a frequência é 2 Hz, quer dizer o quê? Que ele está fazendo 2 ciclos por segundo. Se eu coloco, sei lá, 3, ele está fazendo 3 ciclos por segundo. Está muito rápido isso daqui. Tá bom? Então isso que é a frequência média. Quantos ciclos ele faz a cada 1 segundo. Então eu consigo medir também com isso a velocidade que essas ondas estão caminhando aqui no meu fiozinho. Tá bom? Como que eu calculo essa velocidade de forma geral? Basta eu pegar o tamanho aqui do comprimento de onda, né, e o período. Eu vou obter o seguinte, ó. O tamanho do meu comprimento de onda é o espaço que ele percorre, né? Então, lembra daquela formulinha? V igual a ΔS sobre ΔT, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Vou até pôr velocidade. Não vou pôr velocidade média aqui não, mas é velocidade média, né? Qual que é o espaço que ele está percorrendo aqui? Ele está percorrendo o espaço de um ciclo. Então, o meu ΔS aqui, que é o tamanho, eu vou chamar de lambda, né? Que é o comprimento de onda. E o tempo que demora para fazer um ciclo vai ser meu período. Tá? Só que eu posso reescrever isso aqui como sendo lambda vezes 1 sobre t. Não posso, porque lambda vezes 1 volta a ser o que é isso aqui de cima. 1 sobre t, por sua vez, a gente já acabou de definir o que é isso aqui. Ó. Isso daqui é a frequência. Então eu vou falar que velocidade é igual a lambda multiplicado pela frequência. Então, isso daqui é como a gente calcula a velocidade em metros por segundo aqui, tá bom? Lambda sempre em metros e a frequência sempre em Hz. Tá? Então, velocidade é igual a lambda vezes f, em metros por segundo aqui. Então, essa é a fórmula chamada aqui, né, que na apostila Cunha, de equação fundamental da propagação ondulatória. V igual a lambda f, tá bom? Ou a velocidade da onda, se você quiser aí, né, deixar um nome mais velocidade da onda. Bom, então é o quanto que a onda aqui, é a velocidade que essa onda está tendo aqui no processo, tá bom? Acho que está claro isso, qualquer dúvida vocês me apontem aí, tá bom? Outra coisa importante também, no caso específico de uma corda, tá, que nesse caso aqui, no caso específico de uma corda, você consegue também calcular a velocidade por meio de uma outra fórmula, que é essa daqui, ó, que eu só vou mostrar ela para vocês, eu não vou deduzir nem nada, porque acho que não dá nem para deduzir, né? Teria que fazer um... Que é essa daqui, ó, tá? V igual a raiz de f sobre μ. O que é esse f aqui, ó? Esse f, eu não gosto de usar muito f aqui, a apostila usa, né? Deixa eu, né, pôr aqui, então. Então, se, por exemplo, então ele fala que V, eu prefiro colocar assim, V igual a raiz de tração sobre μ. Pronto, opa. Tem um problema aqui. Opa. Caramba. Sai, sai. Ah, obrigado por esse momento. Parou. Desculpa, gente. Teve um momento aqui. Momento de demência. Vamos lá. É que eu apertei um botão aqui que ele não parava de jogar tinta. Ah, não, na caneta que eu tenho. V é igual a tração sobre μ. Pronto. Onde a tração, então se eu tenho aqui uma corda vibrando, né? Aqui a corda continua, vamos supor aqui, né? A velocidade dela está indo para lá. Ou na cordinha aqui. Então, essa onda está caminhando para lá. É como se eu fosse um pulso aqui que eu fizesse, né?
Acho que tem a opção de fazer pulso, né? Aqui tem. Ah, não, esse aqui é um pulso zoadinho. Mas isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? A tração, ó. Isso aqui é a quantidade, o quão tensa a corda tá amarrada aqui nesse ponto. Então, se eu deixar muito esticada a corda, quer dizer que ela está bem tensa. Se eu deixar ela... Aqui não vai mostrar isso, né? Mas se eu deixar ela mais relaxada, quer dizer que ela está menos tensa a corda, ou seja, tem uma força de tração aqui menor. Essa força de tração na corda é exatamente o valor em newtons que você vai colocar aqui. E o que é esse μ aqui? Esse μ, gente, ele é chamado de densidade linear. Ou, não, ou nada, né? É densidade linear aqui, né? Que é massa dividido pelo comprimento. Então, quando você tem coisas lineares, que nem uma corda, então você pega essa corda aqui, coloca ela numa balança e vê lá quantos quilos ela tem. Então você põe a massa dela aqui e divide pelo tamanho total da corda. Isso aqui é o tamanho da corda, não é o comprimento de onda, tá? O tamanho da corda total que você coloca aqui, tá bom? Com isso você vai ter a velocidade aqui numa corda. Então essa fórmula aqui, ela pode ser reescrita dessa forma aqui também, ó. T multiplicado por L sobre massa, tá? Mas gente, assim, eu já vi cair essa fórmula? Já vi em vestibular, tranquilo, assim, tipo, é normal cair, é normal não, ela cai. Só que se você tiver também um comprimento de onda e a frequência, você não precisa usar essa, aí você usa a anterior, que é essa daqui, ó. Tá? Então ela é uma fórmula específica para corda, tá bom? Da mesma forma que existe uma fórmula específica para perturbações que acontecem aí num lago ou num rio, que é aqui, ó. Então, se você está num tanque de água, uma piscina, por exemplo, né, a velocidade com que aí você taca uma pedra ali, né, no tanque ali, vai formar aquelas ondulações que nem está aqui, né, aqui, ó. Ou cai uma gota de água, alguma coisa aqui, né, tá vendo? Bom, a velocidade com que a onda vai caminhar, ela é dada por v igual a raiz da aceleração da gravidade, que na Terra aqui é aproximadamente 10 ou 9,8 aí, né, metros por segundo ao quadrado, multiplicado pela profundidade do tanque aqui, ó, profundidade do tanque, tá? E essa altura aqui, para essa fórmula funcionar, ela tem que ser bem menor que o comprimento de onda. Então tem um limite aí de atuação dessa fórmula aqui, né? Isso aqui, gente, assim, eu não lembro de ter visto nenhum exercício caindo isso aqui de vestibular, mas se cair, vocês não precisam decorar isso, eles provavelmente vão dar isso aqui para vocês, né? E existe uma outra fórmula, como a luz ela é uma onda eletromagnética, a gente já viu uma fórmula de calcular a velocidade da luz, né? Que é a velocidade da luz no meio material, né? Que eu estou querendo dizer aqui. Que a velocidade da luz no meio material, ele é a aceleração da gravidade dividido pelo índice de refração. Então é uma outra forma aqui de você calcular a propagação, a velocidade de propagação aqui num meio que não é o vácuo. Tá bom? Quando é o vácuo, é o próprio C. Então, no caso que a gente está trabalhando com vácuo, todas as ondas eletromagnéticas têm velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, que é a velocidade da onda no vácuo, tá bom? E só, tá? Deve ter outras aí velocidades de propagação, né? Da onda e tal, mas são essas as básicas. Dentre todas essas, a que geralmente cai é essa aqui, mas com certeza a maior de todas, que mais cai disparado, que vocês vão ter que lembrar aí, é essa aqui, da velocidade igual a lambda vezes f, tá bom? Bom, gente, aqui a gente praticamente já varreu, né, essa parte de elementos da onda aqui, tá? Isso daqui eu já expliquei para vocês lá em... Ou não expliquei? Acho que eu expliquei sim. Ou eu estou confundindo? Eu vou dar uma olhada aqui que eu já expliquei o espectro eletromagnético, mas acho que eu não expliquei mesmo não, né? Lá em ótica tinha lá espectro eletromagnético. Se eu já expliquei, beleza. Eu já vou deixar, já só vou dar uma geral aqui na próxima aula.
Se eu não expliquei, aí eu vou gastar uma aulinha só para, né, explicar isso aqui, que isso aqui é extremamente importante, tá bom? Gente, um abraço para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.